Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Timeout. Eu sou o Pedro Marzano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os jogos de ontem na NBA e sobre os jogos de hoje. Eu vou falar os resultados dos jogos de ontem e depois eu vou falar as minhas previsões para os jogos de hoje. Já vou adiantando também outro assunto, que é sobre o NBB. A gente teve agora vários jogos da Copa Super 8 e eu vou falar amanhã, eu vou fazer um vídeo amanhã falando dos classificados para a próxima fase. E vou deixar o dia de hoje apenas para a NBA. Nesse vídeo, como eu falei, a gente vai falar de ontem na NBA e de hoje também nós vamos ter alguns jogos na NBA. Começamos falando dos resultados. Tivemos Celtics vencendo o Orlando Magic por 124-97. O destaque dessa partida foi o Jaylen Brown com 22 pontos e 8 assistências. Bom, ele que é um jogador que pode variar muito de posição, né? Ele joga de ala armador, mas também tem uma pretensão para jogar ali de ala. E conseguiu jogar muito bem ofensivamente, com 22 pontos e 8 assistências, e vem fazendo uma dupla excelente com Tatum, que é complementada também pelos passes e pelas jogadas ali de infiltração do Marcus Smart. Do lado do Magic, nós não tivemos muitos destaques. Bom, Cavaliers vencendo o New York Knicks por 106-103. Esse jogo foi um jogo muito legal, que nós tivemos como destaque do lado dos Knicks, Julius Randle com 28 pontos. Aí você pensa assim, pô, uma pontuação boa, né? Pode ter sido até a melhor do jogo. E eu te falo que o pivô dos Cavs, Andre Drummond, fez 33 pontos e 23 rebotes. Um jogador que eu acho brilhante defensivamente e ofensivamente não ficou atrás. Conseguiu 33 pontos e incríveis 23 rebotes. Para mim ele é um dos melhores reboteiros da NBA. Acho que é um excelente jogador, mais defensivamente do que ofensivamente. Mas, assim, é um pivô que eu gosto muito. Bucks e Dallas, 112-109 para o time de Giannis Antetokounmpo. Falando nele, ele teve 31 pontos e 9 rebotes, chegando muito perto ali do duplo-duplo. Eu disse ali que o Andre Drummond, que fez 33 pontos e 23 rebotes no último jogo, ele conseguiu o duplo-duplo, mas o Antetokounmpo ali não conseguiu, ficou ali por um rebote desse duplo-duplo. Quem conseguiu foi o adversário dele, ali, o principal adversário dele no jogo, o Luka Doncic, que conseguiu 28 pontos e 3 assistências, mas não conseguiu impedir a derrota ali por 3 pontos do seu time, que é o Dallas Mavericks. Também tivemos outra vitória por poucos pontos, dessa vez por apenas 2. Oklahoma City Thunder e Chicago Bulls. O time de Oklahoma conseguiu 127-125 em cima do time de Chicago. O destaque dessa partida foi o Gilgeous-Alexander. O ala do Thunder conseguiu 33 pontos e 10 assistências. Para os Bulls, 35 pontos do Zach LaVine. Ele é um jogador que, na minha opinião, carrega os Bulls nas costas. Ali são um excelente jogador. Mas infelizmente é o único ali, podemos dizer assim, é o único que tem tendo boas atuações, apesar de ser um jogador relativamente jovem, e acaba que fica ele sozinho. Utah Jazz e Atlanta Hawks, 116-192 para o Utah Jazz. O destaque dessa partida foi o Donovan Mitchell, um jogador ali que eu gosto muito também. Acho um jogador que tem também variação de posição, né? Pode ser armador, ala, pode ser ala. Até a ala pivô já é um pouco demais, mas jogador muito bom. Agora a maior lavada melhor lavada da NBA ontem, maior lavada. Tivemos Clippers e Kings. Os Clippers ganharam por 138-100. Não tivemos uma atuação muito boa de Kawhi e Paul George. Quer dizer, jogaram muito bem, mas foi muito separado, né? Quase todos os jogadores dos Clippers pontuaram acima de 10 pontos. Foi um jogo que nós não tivemos só um destaque, então temos que falar sobre o trabalho conjunto da equipe do Los Angeles Clippers. Último jogo da rodada, Lakers e Pelicans, 112-95. Mais um duplo-duplo do LeBron James, que conseguiu 22 pontos e 11 assistências. Eu gostaria de destacar mais do que os 22 pontos, que não é uma pontuação tão grande para um jogador como LeBron James, as suas 11 assistências, porque há um tempo ele tem se tornado um jogador muito bom na arte de dar as assistências. Mais do que ele faz ali as suas pontuações, temos que destacar os passes que ele dá.
principalmente para Anthony Davis, agora com o Dennis Schroeder, ele dá passes para o Dennis Schroeder, e o LeBron James nunca fica atrás em assistências. Hoje nós teremos Spurs e Rockets, uma reedição do último confronto entre as duas equipes. No último jogo, os Rockets venceram por apenas 2 pontos. Esse jogo, eu acho, se eu não me engano, que ainda não vamos ter a estreia de Victor Oladipo para a equipe do Houston Rockets. Então eu acho que a vitória, assim, eu acho que talvez nós teremos uma melhor atuação de LaMarcus Aldridge e DeMar DeRozan. Eles não jogaram nada bem no último jogo, né? Os dois não conseguiram acima de 20 pontos. Mas eu acho que esse vai ser um jogo para tentar ali se redimir contra o mesmo adversário, que eles já conhecem um pouco. O Greg Popovich já deve ter falado algumas no vestiário. Então eu acho que eu dessa vez aposto na vitória dos Spurs. Esse jogo 7 horas, sem transmissão. 8 horas, Brooklyn Nets e Magic. Esse daí eu não vou nem comentar. Na minha opinião, os Nets ficam com a vitória. Apesar disso, James Harden e Kyrie Irving não vão jogar, então o trabalho vai ficar por conta de Kevin Durant. Agora um jogo com transmissão da TV fechada no caso. Teremos Toronto Raptors e Charlotte Hornets na ESPN. Esse jogo que é 9h30, como eu falei, vai reunir duas equipes ali, uma aliás com prestígio e a outra que realmente não vem sendo muito bem, não vem tendo boas atuações. O Toronto Raptors é uma equipe muito boa, e que mesmo com a saída do Kawhi há um tempo conseguiu se manter no topo, como eu falo todo vídeo, né? Mas é sempre bom lembrar. E é um time que ainda tem muitas estrelas. Apesar dela não ter o seu antigo principal jogador, né, o Kawhi Leonard, ela ainda tem alguns jogadores como o Kyle Lowry, Fred VanVleet, que estão fazendo muita diferença. Memphis e 76ers, 10 horas no Sport TV. Na minha opinião, a vitória fica com o time de Filadélfia. O Philadelphia 76ers tem Ben Simmons e Joel Embiid, que são jogadores que podem fazer total diferença. Além disso, com a recente contratação do Seth Curry, o irmão do Stephen Curry, que tem ajudado muito na bola de 3, já que Joel Embiid e Ben Simmons não são jogadores treinados para isso, acho que agora o 76ers tem um time completo e acho que eles têm muita chance de chegar às finais de conferência. Apesar disso, nunca se sabe. O time de Memphis depende muito ali do pivô Jonas Valanciunas, então eu não fico muito seguro em apostar. 10 horas também, esse jogo, como eu falei, Memphis e 76ers no Sport TV. E agora Heat e Pistons, também 10 horas, sem transmissão da TV. Eu acho que o Miami Heat sai com a vitória. Jimmy Butler, também temos ali o Tyler Hero, Duncan Robinson, jogadores muito bons em assistências, em bolas de 3, em bolas de 2, em arremessos, né, em geral. Então eu aposto no Miami Heat. Último jogo da noite, na madrugada, Portland Trail Blazers e Atlanta Hawks. Na minha opinião, muito por conta de Damian Lillard, a vitória fica com o time de Portland. Bom, o vídeo foi esse. Se você gostou, se inscreve aqui no canal e dá like no vídeo. Valeu!